Que o amor de Deus, que excede a todo entendimento, a graça e a misericórdia de Jesus, o seu divino Filho, e as consolações do Espírito Santo inundem os nossos corações para que sejamos abençoados nesta tarde. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versos 1 a 17, 26 e 27, escreve sobre o Espírito Santo. Romanos 8, 1 a 17 e 26 e 27. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, como também somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Esse é um dos temas mais difíceis na atualidade, porque muito tem se falado e muito do que tem sido falado nos dias atuais não serve para outra coisa a não ser para confundir o que é a ação verdadeiramente do Espírito Santo na vida do cristão. Mas o fato é que a vida cristã é vida no Espírito. Com isso, todos os cristãos concordam, e concordam com alegria. Seria impossível ser cristão sem falar em viver e crescer como cristão, e, portanto, seria impossível ser cristão sem o ministério gracioso do Espírito de Deus. Tudo o que temos e somos como cristãos devemos a Ele. Assim, cada um tem uma experiência do Espírito Santo. Desde os primeiros momentos da vida cristã, nós vivenciamos experiências diversas com o Espírito Santo. Para o cristão, a vida começa com um novo nascimento. E o novo nascimento é nada mais e nada menos que o nascimento do Espírito. Ele é o Espírito da vida. E é Ele quem dá a vida às nossas almas mortas. Mais do que isso, Ele vem pessoalmente morar em nós de tal modo que somos transformados em morada do Espírito. O poder do Espírito Santo é sem medidas. Os benefícios da sua graça excedem a nossa capacidade de descrição. No entanto, hoje compartilharemos a respeito de algumas virtudes que podemos esperar quando o Espírito Santo se torna parte da nossa caminhada diária. E a primeira coisa que queremos compartilhar é que o Espírito Santo traz vida. O Espírito Santo é espírito vivificante. Ele gera, comunica
e transmite vida. Experimentamos sua vida quando nascemos de novo. O Senhor deixou isso claro quando declarou a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E completa ainda: é o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Experimentamos a vida do Espírito Santo quando somos tocados pelo seu poder de ressurreição e somos por ele vivificados. Em Romanos, no trecho que nós lemos, Paulo declara: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a seus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivifica também os vossos corpos mortais por meio do Espírito que em nós habita. Experimentamos a sua vida quando ele toca em nossas mentes e nos capacita a pensar nas coisas de Deus. Para citar uma vez mais o texto que lemos, encontramos: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Aqueles que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito, e o resultado sempre será esse: vida e paz. A segunda coisa que eu quero compartilhar: o Espírito Santo traz renovação. O Brasil é hoje o segundo país do mundo em cirurgias plásticas. Uma dessas enquetes realizadas de quando em quando para aferir o objeto de desejo das pessoas mostrou que a maioria das pessoas brasileiras desejam duas coisas: desejam ser ricas e serem magras. Isso parece patético, isso parece superficial, mas a verdade é que isso é realidade, isso não é novidade nenhuma para nenhum de nós. Hoje é quase impossível abrir uma revista ou assistir à televisão sem que sejamos bombardeados por propaganda e publicidade, oferecendo a promessa de saúde, de riqueza, de prosperidade, de vitalidade, de beleza, de juventude, enfim, todos os artigos que possam nos tornar mais jovens. As pessoas gastam o que podem e o que não podem para transformar os seus corpos. Testam dietas exóticas, frequentam spas, suam nas academias, e tudo isso é feito para recuperar uma imagem idealizada. Paralelamente, cresce de modo extraordinário a literatura de autoajuda, de redescoberta do eu. Mas essa também é uma transformação cosmética, é uma transformação superficial que acontece de fora para dentro. O trabalho de renovação feito pela ação do Espírito Santo é uma mudança profunda, uma mudança total que muda você de dentro para fora. Ela não está disponível através de nenhum Disque 800. Não há dinheiro que possa comprar, e o mais extraordinário ainda é que ela não é vendida. Ela nos é oferecida gratuitamente através da ação maravilhosa do Espírito Santo. Tudo isso porque o Espírito Santo regenera, porque o Espírito Santo nos renova, porque ele nos restaura. E esta regeneração não se confunde com o toque superficial e artificial de querer fazer o relógio e a balança andarem para trás. Significa uma nova pessoa, significa uma nova criatura, significa uma nova qualidade de vida. Uma recalchutada no corpo pode nos fazer sentir-se melhores conosco mesmos por algum tempo, mas só o Espírito Santo pode fazer de todos nós novas criaturas. E quando o Espírito Santo começa a trabalhar nas profundezas da nossa alma, ele nos fortalece espiritualmente de um modo tal que nós passamos a confiar em Deus para o impossível e crer nele para o invisível. Isso não tem preço. Que coisa extraordinária! Tudo isso é dado de graça a cada um de nós. A terceira coisa que eu quero compartilhar: o Espírito Santo traz esperança. Esperança é aguardar muito por alguma coisa com a confiança e expectativa de que ela acontecerá. A palavra de Deus nos diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Como chuva suave que alimenta a planta, o Espírito Santo derrama em nossos corações a chuva que refresca e dá estímulo espiritual durante nossos tempos mais difíceis. Quando confiamos nele,
Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele envia uma torrente de alegria e de paz ao nosso coração, fazendo-nos transbordar de esperança quando tudo parece caminhar para a desesperança. Mas o Espírito Santo não dá apenas esperança no meio das dificuldades do presente. Ele também nos dá esperança para as alegrias do futuro. E é por isso que nós encontramos na palavra de Deus, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E o que dizer da bendita esperança? A esperança de uma nova vida, a esperança de um novo céu, a esperança de uma nova terra. O Espírito Santo é o penhor desta esperança gloriosa que ora de forma extraordinária dizendo: Maranata, ora vem, Senhor nosso. A quarta ideia que eu quero compartilhar: o Espírito Santo dá consolo. A primeira vez que Jesus se referiu ao Espírito Santo como Consolador foi na noite antes de ser traído, quando ele prometeu: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. A palavra Consolador no grego é paráclito, significando aquele que consola, aquele que conforta, aquele que encoraja, aquele que reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor como um defensor da corte. Consolador, conselheiro, auxiliador. Assim, o Espírito Santo habita em nós, aconselhando, auxiliando, confortando. Ele se dedica a nós e nos defende quando precisamos da sua ajuda. Mas é interessante notar que Jesus usou a expressão outro Consolador. O que queria ele dizer com isso? Ele quis dizer que o Espírito Santo que seria enviado depois que ele partisse seria exatamente como ele. Jesus está dizendo: um além de mim, um a mais que eu, mas como eu, ele fará na minha ausência aquilo que eu faria se continuasse fisicamente com vocês. É por isso que o Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo em Romanos 8:9 e de Espírito do seu Filho em Gálatas 4:6. O Senhor Jesus prometeu que enviaria um Consolador como ele, e no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, Jesus cumpriu a sua promessa. A poderosa manifestação do Espírito Santo no Pentecostes resultou em milhares de vidas experimentando a obra consoladora do Espírito Santo. Uma quinta ideia: a atuação do Espírito Santo não é apenas interior, mas também exterior e ascendente. Ele nos leva a um novo relacionamento com Deus. Ele abre as portas do céu e nos conduz à presença do Pai. É Ele que eleva a terra ao céu e é Ele que traz o céu até a terra. Orar, nesse caso, é um grande privilégio, uma enorme responsabilidade. Nessa importante tarefa de orar, o Espírito Santo nos ajuda, nos auxilia, orando por nós. Ele não apenas torna o seu poder disponível para nós quando oramos, mas ele também ora por nós e intercede por nós. Ouça a maravilhosa verdade de Romanos, capítulo 8, verso 26. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sob maneira com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis. Não é maravilhoso? As coisas que captam a nossa atenção e nos levam a dobrar os nossos joelhos são pesadas demais para suportarmos sozinhos. E ali está o Espírito Santo que nos assiste em nossas necessidades. Aleluia! Pela obra maravilhosa de intercessão do Espírito Santo. Liberta, santifica, dá segurança, ilumina e ensina. E uma sexta e última ideia: o Espírito Santo nos move à gratidão. A Bíblia nos diz: enchei-vos do Espírito Santo, do Espírito entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito natural ser ingrato, assim como é natural ser grato apenas pelas coisas boas que acontecem na nossa vida. Mas quando o Espírito Santo tem o controle sobre as nossas vidas, nós conseguiremos dar graças o tempo todo e por tudo que aparece no nosso caminho, até mesmo quando as coisas desagradáveis e difíceis se apresentam na nossa existência. Quando você está caminhando com o Espírito Santo, ele está constantemente levando a você a dizer: obrigado, Senhor. E é com essa oração
que terminamos a nossa mensagem de hoje. Obrigado, Senhor, pelo dom inefável do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque pelo Espírito Santo tu caminhas conosco e nos faz mais do que vencedores através do seu Filho Jesus. Portanto, a ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos sem fim.